Você sabe quanto custa para fazer uma cirurgia plástica? A cirurgia plástica você vai gastar em média de R$300 a R$150 mil. Era isso, Pedro? O roteiro era esse? Acabou? Tá, agora falando sério, né? A primeira coisa que é importante falar sobre preços em cirurgia plástica é que o Conselho Federal de Medicina veda aos médicos a divulgação dos preços de cirurgia. Então existe um código de ética médico escrito pelo Conselho Federal de Medicina que tem um artigo lá muito claro que veda aos médicos essa divulgação. Então os médicos que divulgam os preços de cirurgias e de tratamentos por aí, eventualmente eles acabam recebendo uma cartinha no consultório, recebem lá uma cartinha na casa de cada um, dizendo: olha, você está sendo processado, nós vamos abrir uma sindicância, vamos instaurar um processo ético administrativo contra você, porque você está fazendo uma contravenção ao artigo tal que impede os médicos de divulgar o preço. Então isso é muito importante, porque o CFM entende, e eu concordo com o Conselho Federal de Medicina, que divulgar preços de cirurgias coloca a questão financeira no centro das decisões de um tratamento. Ninguém nunca vai ignorar o fator financeiro nas decisões de tratamento, mas a medicina, a cirurgia plástica, ela não é igual a um produto. Nós não podemos encarar a medicina como um simples produto, que você vai no supermercado, você escolhe um que eventualmente é mais barato, você compra e acabou. Se não gostou, você reclama e pega o seu dinheiro de volta. Não é bem assim que deveria funcionar a medicina. A medicina é uma prestação de serviço, nós precisamos ganhar dinheiro, todo mundo precisa ganhar dinheiro, beleza, claro. Mas a gente não pode botar no centro das decisões a questão financeira, porque é a vida das pessoas. Então, no centro das decisões deve estar o paciente e deve estar a saúde do paciente. É claro que o preço importa, mas esse é o raciocínio por trás da resolução do CFM. Então, é por isso que a gente não vê por aí muita divulgação. Não é uma questão comercial. A gente não pode tratar assim a medicina também, tanto quanto uma questão comercial. Não é bem por aí a boa prática médica. Mas falando de valores, por que eu dei essas variações para vocês? Bom, nós temos colegas trabalhando com cirurgia plástica, tem colegas ganhando de R$300 por cirurgia, colegas ganhando R$150 mil por cirurgia. Geralmente, as cirurgias muito baratas, com pouco valor financeiro, elas estão associadas a convênios. Existem cirurgias de convênio, sim, cirurgias reconstrutivas na maioria dos casos, e o montante de repasse dos convênios acaba girando muitas vezes nessa faixa que a gente está falando aí, de 300 a 400, 500 reais. Eu mesmo já fiz cirurgias de valores assim aviltantes, né? Porque a gente está falando de um ser humano, uma pessoa, e de um trabalho que vai ser feito ali por 4 ou 5 horas e depois vai incluir pelo menos uma meia dúzia a 10 retornos, a 10 consultas de retornos no pós-cirúrgico. Por outro lado, nós temos aí, por demanda de mercado, nós temos cirurgiões muito competentes, cirurgiões que sobressaíram bastante na carreira, com orçamentos bastante grandes, né? Vamos dizer assim. Essa é uma variação seguramente que vale para todo o Brasil. Nos Estados Unidos, onde as coisas são mais abertas, vamos dizer assim, a Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos, ela divulga todo ano os valores médios dos procedimentos cobrados nos Estados Unidos. Então a gente tem lá, se você procurar aí, por exemplo, uma lipoaspiração, um custo médio nos Estados Unidos, 3 a 4 mil dólares, né? Então o que dá aí, vamos dizer, 15 mil reais, 16 mil reais no Brasil. Esse valor é uma média muito aceitável. Claro que nós vamos ter práticas de mais preço, de menos preço, mas esse é um valor que a gente dá para estabelecer como uma média. E como é cobrado o serviço da cirurgia plástica? Nós temos um primeiro pacote que é da equipe médica e temos também o valor do hospital, que muitas vezes não são cobrados simultaneamente. Existem formas diferentes de se trabalhar, mas você tem a equipe médica, que deve ser um cirurgião plástico, o segundo cirurgião plástico assistente,
um anestesista e um instrumentador. Então essa é a equipe médica que o paciente vai pagar, beleza? A maioria dos colegas cobram isso na clínica e depois o hospital, o paciente paga no hospital. São preços diferentes. Existem colegas que cobram tudo isso junto, é mais fácil até para o paciente pagar tudo de uma vez. E aí entra as questões fiscais, de nota, etc., aquela coisa toda que a gente pode discutir numa segunda oportunidade. Depois tem também os custos dos remédios, 30, 40 reais um antibiótico, por exemplo. E tem os custos do pós-operatório, da fisioterapia, das malhas, que também são necessárias em algumas cirurgias, principalmente nas lipoaspirações. Mais ou menos é esse o raciocínio, a reflexão por trás de custos da cirurgia plástica. É dessa forma que se pagam as cirurgias plásticas. E no segundo momento a gente pode discutir aqui também cirurgias plásticas associadas aos convênios, aos planos de saúde, que também é uma coisa muito perguntada para mim no consultório. Quero deixar claro aqui que eu não estou dizendo os meus valores para cirurgias plásticas, né? Antes que o CFM me mande uma cartinha aqui, não estou procurando passar por cima de nenhum código de ética, só estou dizendo de dados que nós temos da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica, estou dizendo aqui de uma média que eu vejo por aí, mas o mais importante é claro que esses valores só podem ser dados, gente, depois de uma consulta. Não é um produto, eu quero fazer uma lipo. Às vezes a lipo não é indicada para você. Às vezes uma prótese de mama não é indicada, ao contrário, você tem que fazer uma mastopexia. Então não dá para simplesmente mandar olhar uma tabela e dizer, não, eu quero uma mastopexia. Então tem que passar por consulta médica antes de qualquer preço, antes de qualquer precificação dos procedimentos. Espero que eu tenha sido claro e qualquer dúvida é só me escrever, procura meu Instagram, também tá lá, muitas informações a gente tem por lá também e numa segunda oportunidade estou aqui com vocês. Obrigado, um abraço.